Olá a todos vocês, gente. Boa noite. Hoje é o programa Sentando a Madeira. Hoje eu vou sentar a madeira em uma pastora que diz que foi no inferno. Ela viu um monte de coisa. Eu vou colocar o vídeo aqui, eu editei o vídeo. Mais de 40 minutos, então fiz edições, dá uns pontos importantes que eu achei interessante, que ela já inicia a sua fala dizendo que o inferno não é uma invenção, é uma realidade. E que tem que tomar cuidado, e as pessoas têm que tomar cuidado para não blasfemar, porque o inferno ele existe. Bom, para quem me conhece, eu tenho a Farsa do Inferno aí, é uma série, e esse tipo de pessoas são aquelas pessoas que procuram colocar medo em outras pessoas a respeito dessa história do inferno. É uma pastora, não vou dizer o nome aqui, mas pelo vídeo muitos saberão quem é. E ela vai falar de tachos quentes, vão falar que as pessoas estavam correndo. E o mal dela é que essa pastora, ela é muito vidrada em usos e costumes. Vai falar de cabelo, de olhos, de batom, de unhas, de sobrancelha, de um monte de coisa. Só uso e costume que tinha um monte de pessoas lá no inferno. Pessoas que pintavam não estavam no inferno. Pessoas que faziam chapinha no cabelo estavam no inferno. Pessoas que passavam batom estavam no inferno. Essa linguagem é uma linguagem muito antiga, viu? Desses usos e costume de uma igreja que tem aqui em São Paulo, já falecido até o presidente, não vou dizer nome, mas é a igreja que tem muito amor. Acho que deu para entender, né? A igreja que tem muito Deus e tem muito amor. Que acho que não tem amor, tem muitos usos e costume. Igrejas que acham que a santidade é não usar saia, como ela vai falar, é não usar calça jeans, como ela vai falar, é não usar blusinha colada, como ela vai falar. Então, essa pessoa deve ser uma pessoa muito, acho que pior no seu relacionamento conjugal. Lógico, uma pessoa que, né, não tem uso e costume, achando que uso e costume não ter é santidade e garante entrada no céu. Bom, acho que ela está totalmente equivocada. Se você quer herdar a vida eterna, segundo Jesus e a sua Bíblia, é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo, né? Então, não é julgar. E ela foi para o inferno, não foi coisíssima nenhuma, gente. Isso aí é uma mentira, uma lenda, uma mitologia descabida, uma falta de vergonha na cara, uma pastora, um lixo de uma pastora. Imagina os membros como devem ser dessa igreja, né? Imagino, né? Ela fala de uso e costume, ela fala que não existe evangelho que me colocará costume, ela vai falar de tatuagem também, quem tem tatuagem, quem cria os tatuagens são os demônios. Aí as pessoas têm tatuagem lá no inferno, os demônios saem da tatuagem e começam a oprimir as pessoas. Ela vai falar que quem joga futebol lá no inferno tá cheio de centro de futebol lá também. Então todos os jogadores de futebol vai tudo pro inferno. Ela vai falar do Michael Jackson, também tá no inferno. E vai falar que existem várias regiões no inferno. É sobre isso que eu vou trabalhar. Eu vou explicar para vocês de onde vêm essas visões dessas pessoas de inferno, de pessoas no inferno e tantas outras coisas no inferno. Surgiu um trabalho, vou até dizer o nome aqui, da mestranda em Ciência da Religião da Universidade Metodista de São Paulo, a mestre Ângela Maria Pereiro Aleixo. Mandei um e-mail para ela, solicitando que eu fizesse uso do trabalho dela. Não é meu trabalho, mas eu tenho que falar o nome da pessoa, né? Mandei o e-mail, ela me autorizou, e aí eu vou fazer uso de umas 11 folhas e páginas que ela tem aqui, da onde que vem a visão dessas pessoas, que dizem que vão para o inferno, ver pessoas, ver regiões, ver várias situações, e que essas pessoas estão lá, né? Ela vai falar que quem fabricou o esmalte... Vocês viram tudo isso, gente? Quem fabricou o esmalte foi a Pombagira, viu? Então, vermelho, branco, você imaginar, não pode usar esmalte nenhum, porque quem criou o esmalte foi a Pombagira. Então, para as empresas que criaram o esmalte, tome cuidado, né? Que foi a Pombagira, né? Ela vai falar de diamantes, vou falar um pouquinho sobre isso. Sexo não pode de qualquer jeito, que os pastores ensinam aí, entre quatro paredes pode tudo que quiser, não. Tem que ser o sexo igual Adão fazia lá no Jardim do Éden. Mas como que era o sexo que Adão fazia no Jardim do Éden? Essa pastora é meia pichuruca. Ela tem problemas, viu? E aí, infelizmente, tem gente que aceita todas essas falas achando que é verdade absoluta. Tem gente que segue, infelizmente. Por isso que eu falo, tem gente aí nas redes sociais, cuidado, viu? Fazendo alienação. Vou colocar o vídeo dela, depois que terminar eu volto aqui. Preste atenção nas falas dessa demente, dessa pastora demente. Essa pastora precisa de tratamento psicológico urgente, tá bom? Vamos lá?
nós vamos falar sobre o inferno mais uma vez. Vai dizer que é invenção minha. Pelo amor de Deus, não blasfeme, porque você vai para o inferno. Não blasfeme. Tachos quentes, de água fervente, correndo para lá e para cá, tentando escapar no inferno. E eu perguntei, Senhor, o que é que eles fizeram para merecer uma tortura dessa? E o Senhor, amados, me disse, olha bem, unhas, cabelos, pedaços dos lábios, de olho caindo, sobrancelha caindo, vaidade. Qual é o evangelho chulo, xerocado e genérico que vai me fazer passar um batom? Que vai me convencer de fazer minha sobrancelha? Que vai me convencer de uma tatuagem, ainda que seja o nome de Jesus? Eu quero ver qual é o pastor que me convence de usar uma saia rachada, uma calça comprida, que é abominação aos olhos de Deus na varoa. Eu quero ver qual é o pastor, qual é a palavra, qual é a ciência que vai pôr um brinco na minha orelha. Porque eu perguntei ao Senhor sobre essas coisas, sobre joia, o uso de joia, de pendentes e outras coisas. O Senhor disse, você quer ser aquela mulher do livro do Apocalipse 17? Você não viu como eu descrevi a mulher que é a prostituta do mundo inteiro que usa essas coisas? Futebol, Deus mostrou que é império do inferno. Lá tem centros de futebolistas sendo torturados no inferno. Que vi Michael Jackson também no inferno. Ele corria e gritava e eu dizia, mas o que está acontecendo com ele? Porque eu não via demônio atrás dele, eu não via fogo. Mas cada um que já viu Michael Jackson no inferno vê diferente, porque o inferno ele tem várias câmaras de tortura, não só é uma só, é infinito. Ah, muito bem, lembrando do esmalte, quando eu perguntei ao senhor, e o branco e o clarinho pode usar, o senhor me disse, a pombagira que fabrica o vermelho, ela fabrica também o branco e o transparente. Tudo é abominação aos meus olhos. O Senhor disse para mim, eu criei esposo e esposa. Eu não dou amante para ninguém. Eu criei o homem e a mulher para se casarem e ter uma vida regrada de santidade na minha presença. Inclusive na sua sexualidade. E tem pastores por aí pregando que não deve, mandando as almas ir para o inferno. Dizendo que o casal pode tudo no quarto, quando fecha a porta entre quatro paredes, problema do casal, não. O Senhor mostrou que a inferno está certa. Se inventar outro tipo de sexualidade, que fora daquela que foi dada no paraíso a Adão e Eva, é inferno na certa. Deus me disse. Aí ele dizia, né, você gosta, né, de homem? Você gosta de homem, né? Eu gosto, e daí? É problema meu. Gente. Vocês viram aí? Aí vocês acham que é brincadeira minha? Né? Com esse tipo de pessoas que estão nas redes sociais. O que me chama mais atenção é que muitas pessoas acreditam que tudo isso é fato e verdade. Porque a pessoa faz uso da Bíblia, achando que a Bíblia é a verdade, então tudo é verdade. Você vê como que ela já entra achando que não é invenção? Todas as pontuações que eu fiz. Agora, uma coisa eu digo, será que essa mulher, ela deve ser muito corajosa para chegar nas redes sociais e expor todas essas coisas, né? Será que ela é corajosa? Não, gente, ela não é corajosa. Ela é louca, ela é maluca. Ela precisa de tratamento. Ela não tem noção, eu assumo uma grande responsabilidade aqui por todos os meus ensinos, todos fundamentados. E tem uma parte do vídeo que ela fala, então tem que ter fundamento. Que fundamento tem que ter? Ela fala que não, se você for... ela diz isso, eu não coloquei essa parte. Se você discorda de mim, mas discorde com fundamentos. Gente, eu sou lido com fundamentação, tem mais de mil vídeos e 100 gravados aí, ainda mais sobre o inferno. Fiz a série sobre o inferno. Tudo fundamentado. E aí ela fala de blasfêmia, não sabe o que é blasfêmia, quando o Espírito Santo não tem nem ideia do que é isso. Primeiro ela não sabe nem que não existe Espírito Santo, né?
E ela fala dos tachos quentes, pessoas correndo, aí fala sobre os usos e costumes, que vai falar que é lá de Apocalipse 17, que é a prostituta, que é a Babilônia, que é a igreja católica, gente do céu. Sem noção nenhuma, sem conhecimento nenhum. Vai falar de evangelho, que quero ver o evangelho me colocar uma calça comprida. Usos e costume, pastora. Você vive de usos e costume. Lá no inferno não tem nada a ver com isso. Primeiro que não existe inferno. Mas vamos colocar que existisse o inferno? Inferno, então, está preocupado com corte de cabelo, então a pessoa vai para o inferno porque cortou o cabelo, porque usou batom vermelho, porque passou chapinha no cabelo, porque usou unha, porque fez a sobrancelha, porque fez tatuagem. Só na cabeça de demente essas coisas acontecem. E muito mais na cabeça de demente para aqueles que acreditam dessa forma. E para te escandalizar, viu, pastorinha? Aqui, ó. Vamos fumar a chupeta do capeta, viu? Vamos fumar a chupeta do capeta que faz bem, tá? Porque dessa laia, eu já fui, viu? De pregar esse tipo de coisa. Já pregou isso aí, pessoal? Já. Oxi, meio pentecostal. Quer colocar medo nas pessoas, só falar do inferno. E aí ela vai entrar em outras questões aqui. Futebol. Nossa, meu Deus do céu. Bom, vou pegar no mais pesado aqui. Mas onde é que você assiste isso? Ah, tá. Várias regiões, que é onde eu vou tratar com os senhores. Ela vai falar dos amantes. Pastora, que Deus criou minha mulher e não criou amantes. Então, pastora, então a senhora teria que pegar a sua Bíblia e jogar no lixo. Jogar no lixo. Porque o que mais se encontra na Bíblia são amantes, né? São concubinas, são adultérios, vamos colocar assim. Esqueceu que Abraão teve mais do que uma mulher? Esqueceu disso ou não? E podia, né? Porque Sara era estéril. Aí podia ter Agar. Agar era o que de Abraão? Amante. E Deus não abençoou? Você quer mais fundamento do que isso, pastora? Você quer que eu fale demais? Vamos falar do rei Davi? Homem segundo o coração de Deus? Que teve mais do que uma mulher também? Quer que eu continue? Vamos falar de Salomão? Que teve 700 mulheres e 300 concubinas? Nossa, mas a senhora não queria fundamento, pastor? E aí, pastora, como fica? Entendi. É que o Deus do Antigo Testamento, ele mudou. Não é o mesmo Deus do Novo, né? Por isso que eu falo, gente, essas pessoas têm que estudar. Acho que sabem alguma coisa. Sabe o que é isso? É espiritualizar a Bíblia. É a tal da revelação. A revelação é a pior coisa, mais herética que existe, porque não existe revelação. Isso é cambada de hipócritas, igual essa pastora aí. Deveria se converter, viu, pastora? Tá vendo aí, ó? Só diamante aqui, eu já quebrei a senhora. Aí ela falou assim, sexo não pode de qualquer jeito, pastores ensinando. Entre quatro paredes pode fazer o que quiser. Pode sim. Que manda é o casal, o coração deles. O que Deus uniu não separe o homem. E Deus só une o ser humano por intermédio do amor, segundo a própria Bíblia, viu? E a relação sexual faz parte disso, tá? Agora, você quer que eu pegue Paulo para explicar para a senhora? Que a mulher pague devido valor ao homem, o homem também à mulher? Que tem isso também, né? Aquele que se abrasa é melhor que case? Então, vai casar, mas tem uma lista aí, pastora, na sua Bíblia? Que em 4 não pode, sexo oral não pode, sexo anal não pode. Como que é? De 4 não pode, 69 não pode, frango assado não pode? Pastora, pelo visto a senhora deve ser solteira, divorciada, porque para um marido aguentar a senhora, só no papai e mamãe, pelo amor de Deus. E parece que a senhora deve ter relações sexuais com roupa, né? Acho que a senhora condena fio dental, Nossa, um espartilho, uma cinta-liga. A senhora deve ser, né? Aquela vagina parecendo a floresta amazônica. Não é isso? Pelo jeito que a senhora está dizendo, parece ser. Que, nossa, isso aí, sabe o que é isso? Isso aí chama-se falta de higiene. A senhora é uma porca. É falta de higiene, viu, pastora? Tem que ter higiene nas partes íntimas, né? Você quer saber sobre mais? Eu vou fazer uma série sobre Cantares de Salomão. Aí a senhora vai ver toda a linguagem sexual dentro da Bíblia. Então, é a Bíblia da senhora. E aí vem ensinar umas porcaria dessa, umas merda dessa nas redes sociais. E, infelizmente, eu estou fazendo esse vídeo porque tem pessoas leigas, infelizmente, que dão vida a essas porcarias. Aí, quando recebe um par de chifre, que a mulher quer, né, que faz as preliminares nela, o homem não, porque aprendi que é pecado fazer preliminar. Eu não posso fazer preliminar. E aí, o homem, se a mulher é crente, o homem não, piorou. Porque vamos falar, não posso fazer sexo oral, não, porque minha boca foi feita para louvar ao Senhor, não posso fazer sexo oral em você. Aí o marido tá lá no puteiro lá, para as garotas fazer sexo oral nele, sexo anal e tantas outras coisas mais, né?
Então, pastora, que conselhos que a senhora está dando, hein? Para os membros da sua igreja, é isso que a senhora ensina, então? A senhora ensina a sua visão. Lembra que eu falei de experiências particulares, que eles não se colocam em prática para ninguém? É isso que essa mulher está fazendo, essa pastora. Uma experiência particular dela, colocando e envolvendo todas as pessoas para que sigam os seus ensinos, as suas mentiras, as suas papagaiadas, as suas mitologias. Eu vou trazer prova daqui de onde vem essas loucuras, essas demências aí, né? Aí ela tá falando, depois vai falar sobre o homossexual, você gosta de homem, você viu lá? Então, é tudo isso. Eu vou compartilhar aqui o trabalho. Os senhores veem de onde que vem essas demências aí. Não, gente, isso aí não é de hoje, não. Esse negócio de visão, de inferno, sempre existiu. E um dos livros, que era para fazer parte do cânon, junto com o Apocalipse de João, depois vocês podem ler profundamente sobre isso, ou quando for fazer sobre a série Os Livros Apócrifos, aí eu vou trazer mais detalhes sobre esse assunto, tá? Mas um dos livros que era para fazer parte do cânon também, junto com o Apocalipse de João, era o livro apocalíptico de Pedro, tá? Quem muito fez uso desse livro foi Clemente de Alexandria no segundo século. E diz os estudiosos que esse livro existia já no final do primeiro século, iniciando o segundo século, tá? Eu vou mostrar por que não entrou no cânon. Mas vou trazer alusões a algumas coisas que ela falou aqui, ó, das regiões. Quem já foi lá no inferno, não só eu, né? Que viu, sabe, existem várias regiões, vários sofrimentos, vários taxas, vários isso, vários aquilo, que é tudo mentira, que não existe isso. Mas a influência grande vem disso aqui, ó. Livro Apocalipse de Pedro, vou compartilhar com os senhores, tá aqui, senhores, ó. Da Ângela Maria Pereira Leixo, trabalho de mestrado, tá, na Universidade Metodista, vou passar aqui, introdução, depois eu faço um trabalho só sobre isso. Eu vou ao que interessa, vamos lá. Narrativa da viagem de Pedro ao inferno. A narrativa tem início no versículo 21, decorrendo separadamente os grupos que caracterizam os tipos de pecados e seus castigos, intercalando-os com apontamentos hermenêuticos de cada narrativa na perspectiva já mencionada acima. Visão do mundo de castigos. Ela pega o texto grego, versículo 21, Eido te kai etairon topon, como que é? Catanticos, sei que é uma imagem isso, ekeino oximecronton, Kaiten topus calesios, kairoi, kaletsomenoi, ekei kais koladzenste, angeloi, scotinoi com auton, endedimenacataton aeratu topu. Tradução. Então vi outro lugar em frente a este, sórdido, e era um lugar de castigo. E vi os que eram castigados, e os anjos que os castigavam, tendo as roupas escuras de acordo com a atmosfera daquele lugar. Ela vai falar um pouquinho sobre isso, essa pastora, a respeito da roupa das pessoas. Então, tudo isso aí, essas visões que as pessoas têm, não são visões, são sonhos. Sonhos aí que Jesus fala, que os anjos falam, que os anjos não, isso é tudo lenda, E essas lendas, estou provando que já existia lá no segundo século, no livro apocalíptico de Pedro, igual de João também. Sobre o curso do Apocalipse de João, tem um capítulo por capítulo, não é verdade também não. É lenda, tá? Existem alguns fundos históricos no Apocalipse de João sendo remetidos para a cultura e o tempo e o período daquela época para o Império Romano, tá? Isso eu explico no meu curso de Apocalipse, que você pode adquirir como? Entrando em contato comigo aqui, ó. Aqui, ó, estude comigo aqui, ó. Aqui, ó. Adquira o meu curso de Apocalipse, senhores. Entre em contato comigo para saber as ladainhas que as pessoas vêm ensinando por aí, tá? Vou continuar aqui no esboço da mestre aqui. Opa, compartilhar, vamos lá? Eu não vou ler aqui, vou ler, vai. A experiência visionária petrina de Pedro não é caracterizada pelo contato, apenas pela visão. Pedro inicia seu relatório visionário do inferno, vendo o mundo de castigos. Ao término da visão celestial, ele se depara, quase que instantaneamente, com a visão infernal. Começa a narrativa apresentando um parâmetro de localidade ao dizer em frente, indicando um paralelo geográfico entre os dois mundos, tá? Em seguida, tem-se a impressão de que, de forma paronâmica, ele identifica o horror daquele lugar expressado pela palavra sórdido. Na frase seguinte, interpreta as ações dos anjos e dos castigos de forma passiva e tenta transmitir ao leitor a recepção que teve acerca da atmosfera de trevas que cercava aquele ambiente, tá? Vamos lá, outro passo. O primeiro grupo descrita dos blasfemadores, né? Quando ela diz, os que blasfemam, tá? Também. Diz assim, o versículo 22, da obra do livro Apocalipse de Pedro, tá? E alguns ali estavam pendurados pela língua, que é o que vai acontecer com essa pastora, que acredita no inferno, né? Que usa a língua para falar um monte de asneira e merda.
Ora, esses eram os que blasfemaram acerca do caminho da justiça, e debaixo deles uma fogueira que ardia e os castigava, né? Outro grupo é o grupo descrito dos injustos. E havia um grande lago repleto de lava ardente, no qual estavam aquelas pessoas que se haviam afastado da justiça, e sobre elas estavam os anjos verdugos. Outros adúlteros, que ela fala também, né? Também havia outras pessoas, mulheres, penduradas pelos cabelos, sobre aquela lava incandescente. Ora, essas eram as que se haviam adornado para o adultério. Isso ela fala do adorno, né, dos usos e costume. E quanto aos que uniram a elas, suspensas pelos pés, e tinham as cabeças sobre a lava, e todos diziam, não acreditávamos que haveríamos de findar neste lugar. Então, tudo que ela está dizendo, dessa visão do inferno, como estou aqui provando, que já existia uma obra que falava sobre isso, dos adornos, das prostitutas, então do adultério, entende? Tudo isso é lenda, senhores. São livros que foram construídos, como o livro do Apocalipse, para colocar medo. Mas como está dentro da Bíblia, que ainda vou fazer essa série para os senhores entenderem como que a Bíblia surgiu, né? Até para essa pastora aprender um pouquinho, que não foi nada de revelação, nada de Espírito Santo, colocou esses livros na Bíblia, tá? Foram os homens. Homens com seus pensamentos, seus costumes, suas vanglórias, suas crenças também, tá? É tudo humano, senhores, tá bom? Então, eu só estou provando de onde vem, quando você vê umas pessoas como essas. Ah, que eu fui no inferno, eu vi isso, vi isso. Não, gente. Isso aí sempre aconteceu. Sempre. Sempre aconteceu, tá? Então, estou provando usando uma obra aqui. Apocalipse de Pedro, que era para fazer parte do cano. Quando fizer a série sobre os livros apócrifos, aí os senhores saberão de todas essas histórias, tá? Continua aqui. Vamos lá? Tem mais conteúdo? Os assassinos também. E viu os assassinos e os seus comparsas jogados em um lugar estreito e repleto de répteis malignos, e eram mordidos por aquelas feras, e se revolviam naquele tormento. Ora, sobre eles havia vermes, tantos que pareciam nuvens negras, e as almas dos que foram assassinados estavam observando o castigo daqueles assassinos, dizendo, ó Deus justo é o teu juízo, tá? Continuo. O outro grupo é dos fornicadores. Bem perto daquele lugar havia outro lugar estreito, no qual caíam os fluidos dos que eram castigados. Ali se formara como de um lago. Ali jaziam mulheres submersas até o pescoço naquele lamaçal, e diante delas muitas crianças que haviam nascido precocemente choravam e disparavam labaredas de fogo que feriam as mulheres dos olhos. Ora, essas eram as que conceberam fora do casamento e abortaram. É que essa pastora não falou sobre isso não, ainda. Mas uma hora ela vai falar sobre isso também, dos abortos, tá vendo? Tá vendo, irmão? O professor Fábio Sabino trouxe. Só que ela não sabe que isso tudo é lenda, conto folclórico, é mitologia, tá? Isso não é verdade não, minha santa. Isso é mentira. Dos jovens que se masturbavam. Ah, tá vendo? Também vão morrer no inferno. Quantos jovens? Eu lembro, também passei por isso. Eu passei por isso na igreja, senhores. Eu fui massacrado também por líderes que não tinham conhecimento algum, o qual manipula a mente das pessoas incautas. As pessoas que não estudam são as pessoas mais propensas a incorporar isso tudo nas suas vidas, achando que é verdade absoluta. Tá? Infelizmente, viu? Continuo. Tem mais conteúdo aqui para os senhores. Vamos ver aonde vai parar quando as pessoas falam sobre isso. Não é novidade não, senhores. O sul dos fornicadores eu falei. Dos perseguidores também. Este aqui, ó. E outros homens e mulheres eram queimados até a sua metade e jogados em um certo lugar escuro e flagelados por espíritos malignos e tinham as entranhas devoradas por insaciáveis vermes. Ora, esses eram os que perseguiram os justos e os entregaram à morte. Tá vendo? Até isso tem. Os blasfemadores também tem. E perto daqueles havia ainda mulheres e homens mordendo os próprios lábios, sendo castigados e eram içados por um ferro incandescente que lhes atravessava os olhos. Ora, esses eram os que blasfemaram e falaram mal acerca do caminho da justiça, tá? E dos mentirosos também. E diante deste havia ainda homens e mulheres mordendo suas línguas e tendo fogo ardendo na boca. Ora, esses eram os que praticavam falsos testemunhos, os avarentos. Em outro lugar havia rochedos incandescentes mais afiados do que espadas ou qualquer objeto pontiagudo. E mulheres e homens maltrapilhos, vestidos em trapos imundos, eram castigados, rolando em volta de si mesmo. Ora, esses eram os ricos
que confiaram em suas riquezas e não se compadeceram dos órfãos e das viúvas, antes negligenciaram os mandamentos de Deus. Em outras palavras, senhores, se essa mulher tivesse correto, se esse livro fosse inspirado por Deus, o Apocalipse de Pedro, sabe o que eu vou dizer para os senhores? Ninguém vai para o céu. Ninguém vai para o céu, é todo mundo para o inferno. Nós vivemos num país capitalista, onde as pessoas pensam mais em si mesmas do que em outras pessoas. Quem é que está preocupado em ajudar os órfãos? Qual é a igreja que vai lá nos orfanatos ajudar? E as viúvas? Quem é que ajuda? E os peregrinos? Não é isso? E os forasteiros? Ninguém ajuda. Está na Bíblia isso, senhor. O dízimo era para isso, né? O dízimo era para isso. Era para atender a necessidade da viúva, do órfão e do estrangeiro. Eu sou estrangeiro, ó. Eu sou estrangeiro. Por quê? Porque eu não tenho a mesma cultura de fé que as pessoas. Por mais que eu esteja em outro país e venha comungar a mesma fé. Isso acontece, né? Onde está a ajuda para isso? Onde está? Tem um monte de órfãos lá na Cracolândia, lá. Tem um monte de órfãos na Cracolândia, viúvas na Cracolândia, estrangeiros na Cracolândia. E aí, igreja? E aí? Vocês líderes que têm os megas templos, né? Carros blindados, seguranças, poldo de ricos, milionários, bilionários, com fazendas e tudo mais. Vocês não têm feito isso. Agora, se você acredita na Bíblia, eu vou trazer uma outra versão, uma outra Sentando a Madeira, sobre um grupo de pessoas que estão fazendo oração, e vou dizer que é a oração em vão que estão fazendo em jejum também, em prol do Brasil. É o próximo Sentando a Madeira. Eu vou provar para os senhores que essa oração esquece, é uma oração inútil. Inútil. Segundo a Bíblia, é oração inútil do que estão fazendo. Primeiro, vocês têm que se limpar, tá? Vou trazer. Estou estudando elementos, porque vocês sabem que eu gosto de trabalhar tudo com fundamentação. Eu não gosto de colocar o que eu acho, o que eu penso. Não, é tudo fundamentado. E aqui estou fundamentando. Da onde vem essas visões malucas dessas pessoas de inferno? Vem em cima. Isso é uma novidade. O Apocalipse de Pedro já falava sobre isso. Ó, lá atrás já falava sobre isso. Então deveria aceitar esse livro do Apocalipse de Pedro na sua Bíblia. Porque as pessoas que dizem que vão lá no inferno ver tudo isso, então, tá no Apocalipse de Pedro, estou provando aqui. Então aceita os livros apócrifos na Bíblia de vocês, então, vamos lá. Vamos aceitar. E vamos tirar os que não deveriam estar aí na Bíblia também, né? Então, e aí? Aí ninguém quer, né? É simplesmente assim, né? Vamos lá? Continuo aqui fundamentando. Adoro a fundamentação, adoro. Uma dos agiotas, vixe, dos agiotas ainda, hein? Em outro grande lago, repleto de pus, sangue e lava ardente, havia homens e mulheres ajoelhados. Ora, esses eram os que emprestavam dinheiro e acrescentavam usura sobre usura. Meu pai, tem um monte de crente aí que só Deus na causa, hein? E os homossexuais, então, piorou. Eita, e ela fala sobre isso, viu? E outros homens e mulheres eram atirados em um grande precipício. Chegando ao fundo, eram puxados até o topo por aqueles que estavam sobre eles, novamente lançados no precipício, e esse castigo não tinha fim. Ora, esses eram homens que profanaram seus próprios corpos, comportando-se como mulheres, e havia mulheres entre eles. Essas eram as que se deitaram umas com as outras, como um homem se deita com uma mulher. Tá? Tudo isso. E os apóstatas? Vixe, piorou. E junto àquele precipício havia um lugar cheio de fogo. Ali estavam homens que fizeram com as próprias mãos imagens de si mesmos, em lugar de Deus. Que ela fala dos cantores, né? Que são estrelas. Então, também está falando sobre isso aqui, os apóstatas, né? São os cantores, os pastores, são os estrelatos, então. Então tá tudo no inferno também, viu? E junto àqueles homens havia homens e mulheres segurando bastões de fogo, golpeando-se uns aos outros e nunca cessavam de castigar dessa forma. E ainda outro perto deles, mulheres e homens, queimando, contorcendo-se, fritando. Ora, esses eram os que abandonaram o caminho de Deus. Tá aí, gente. Então, só fundamentando que isso não tem nada de novidade, já existia. Então, estou aqui fundamentando e provando para os senhores que esse negócio de ter visões de inferno, de céu, igual essa mulher está tendo aí, já foge de alguns padrões, né? Que ela é voltada para uso e costume. Dá para ver isso de forma clara e explícita. Na verdade, o que essa pastora quis fazer é colocar medo nos seus membros, tá? Que eles devem ter uma relação sexual entre quatro paredes da forma que ela quer. Com certeza a igreja dela, ninguém usa calça comprida, saia rachada, tá? Não usa nada de maquiagem, brinco, esquece, pulseira, esquece. Por quê? Porque a igreja é dela, viu, pastora?
A igreja é tua, não tem nada a ver com Deus aí. Tá? O Deus não tem nada a ver com isso. Primeiro que o Deus da sua Bíblia é um Deus criado, se você não sabe, tá? Então estude um pouquinho e aprenda a ter fundamentações e para de ensinar asneiras, besteiras e lidar com o sentimento de famílias, tá? Com Michael Jackson, quem é que da sua família quer pensar que o seu filho está no inferno, hein? Mesmo sabendo que não existe, tá bom? Então a senhora deveria ter um pingo mais de respeito pela vida alheia e tomar vergonha nessa sua cara deslavada e caçasse o que fazer. Eu aconselharia a senhora caçar alguns machos para você, porque é o que está precisando, viu? Porque quando a pessoa começa a ir contra toda a questão, né, de beleza de uma mulher, achando que isso é santidade, não. Não tem homem que aguente uma mulher como a senhora, né? Já começa por aí. Como vai querer casar com uma mulher imunda, porca, que não faz sua própria higiene, que não trata o marido da forma que tem que ser tratado na cama, onde não quer, dois não briga. Isso eu concordo, viu? Isso não precisa de Bíblia não, tá? Chama-se de bom senso. Bom senso. Por isso tem um monte de homem aí traindo as mulheres traindo os homens. Por quê? Estão em algumas igrejas e escutam umas porcarias, umas merdas, uns ensinos desse, de umas heresias e mentira. Aí, meu filho, o homem crente, a mulher não, a mulher fogosa, né? A mulher que veio lá da vida, né? Chega pro homem que quer satisfazer em todo sentido. Aí o homem fala, não, porque agora eu sou santo de Deus, eu sou ungido do Senhor, aceitei Jesus, eu participo da ceia, eu fui batizado, eu não posso mais tocar em você como eu tocava antigamente. Aí leva um par de chifre, aí vai falar que é o quê? Que é o capeta, que foi o demônio? Não, foi não. Foi um ensinamento que você aprendeu e infelizmente achou que era Deus, ou seja, Deus proibiu agora, né? A mesma coisa é o homem, né? O homem tá lá, o homem é todo fogoso, tal, chega pra mulher, quer uma roupinha curta quando ele chegar do trabalho, a mulher não, com aquela sala lá embaixo, não rapa nada, nem sovaco, porcaria nenhuma, usa aquelas calçolonas ridículas, aí pegou o espatilho, jogou fora, a cinta-liga jogou fora, né? As calcinhas fio dental jogou tudo fora, praia, esquece praia. Essa pastora nem praia existe, for pra praia você tem que ir de saia, né? Então, tem que tomar cuidado, vai falar que o mar é de Iemanjá. Oh, é muito inocente, gente. Me deixa abismado com muitas pessoas que acreditam nesses tipos de ensino. Agora deixa eu falar outra coisa. Existem outros pastores que não ensinam, como essa pastora, esses lixos aí, né? Mas tem muitas coisas semelhantes que não mudam muita coisa, não. É igual. É igual. Semelhantemente, tem coisas muito semelhantes também, viu? Tá? Onde está muita semelhança é dos líderes manipularem. A mesma coisa que ela faz é o que muitos líderes fazem por aí. Manipula a vida das pessoas, o que elas podem e o que elas não podem. E o que eles querem. É o que eles querem, não é o que você quer. Você nunca reparou, não? Que a sua vontade não é mais a sua? É a do seu líder? Pare e preste muito bem atenção. Você tem que estar em dias de culto, né? Ainda mais se você for obreiro, não é isso? Parece que você tem uma obrigatoriedade. Nunca reparou nisso, não? Preste atenção e veja. Veja onde você está. Então, eu te aconselho, saia da Babilônia. Sabe qual é a Babilônia? Esse sistema que existe aí hoje. Essa é a verdadeira prostituta. Essa que manipula a cabeça das pessoas, tá? Sabe quem é a verdadeira Babilônia? São esses líderes que manipulam as pessoas, colocam o que eles querem, faz o que eles querem, determinam e por aí se vai, tá? Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau, senhores. E deixa eu colocar a minha vinhetinha aqui e assim encerro. Beijo.